Olá, boa noite. Este é mais um programa esclarecendo a Matrix do canal Cru TV. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Não esqueça de curtir o joinha para ser informado das futuras lives. Se você já é antigo no canal, seja bem-vindo novamente. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar a live de hoje, que está sensacional, polêmica e principalmente esclarecedora. O convidado de hoje é o Dr. Carlos Eduardo Miranda, e ele vai discutir com a gente hoje um tema super polêmico que influencia nossas vidas, principalmente do povo brasileiro. O tema é: por que é tão difícil ser empreendedor no Brasil? Antes de começar a live de hoje, eu darei 1 minuto para o nosso convidado se apresentar para os nossos telespectadores. Boa noite, doutor Carlos Eduardo. Boa noite, Caio. Boa noite a todos. Eu sou advogado, já estou nessa área há mais de 10 anos e a gente vai tentar aqui, né, esclarecer um pouco dessas dificuldades que os empreendedores enfrentam e por que que no nosso país isso acontece, né? Vamos tentar ajudar, principalmente nesse cenário de pandemia, né? Acho que é isso, Caio. Perfeito. Então, vamos à primeira pergunta. Doutor Carlos Eduardo, por que é difícil no Brasil abrir uma empresa? Muito bom, Tocaio. Primeiramente, a gente tem que analisar essa questão no antes, durante e pós-pandemia, Caio. Por que isso acontece? Nós tínhamos, na minha opinião, uma legislação que não favorecia muito o empreendedor. Ainda estamos longe de alcançar o ambiente favorável, mas eu tenho que sinalizar que algumas coisas estão melhorando, tá? Eu não posso deixar de mencionar isso. Agora, esse cenário de pandemia, além das dificuldades que já existiam, eu acho que agravou e potencializou essas dificuldades. Então, nós tínhamos, e ainda temos, uma legislação confusa. Nós temos uma descentralização de órgãos para que o empreendedor abra a sua empresa. Muitas vezes, esses órgãos não se comunicam, é outro dificultador. E o cenário da pandemia, se por um lado dificultou tudo isso, também trouxe algumas oportunidades. Entendeu? Também não posso deixar de mencionar isso. Eu acho que a pandemia ela funcionou e vem funcionando como, eu vou tentar usar esse termo no melhor significado possível, ela realizou uma seleção natural dos empreendedores, ou seja, aqueles que conseguiram se adaptar a esse cenário pandêmico e conseguiram enxergar oportunidades, por exemplo, migrando para o ambiente virtual, eles conseguiram sair na frente e conseguiram estabilizar seus negócios e até expandir. Quem não conseguiu, e a grande maioria não teve acesso a esse ambiente virtual, realmente ficou fadado ao fracasso. Então, doutor Caio, a gente visualiza o seguinte, que é uma legislação confusa ainda, que não traz muita segurança jurídica para o empreendedor, especialmente quando você fala da tributação. É uma legislação que a todo instante muda, tanto em relação aos estados, município, como no cenário federal também. Então, isso traz muita insegurança para o empreendedor.
E eu trago aqui até um dado da FEComércio, que 98, eu vou falar aqui do estado do Rio de Janeiro, 98% dos serviços e dos produtos são fornecidos por micro e empreendedores. Então, a gente tem que focar muito nesse segmento, porque é um segmento sensível e muito vulnerável a essas mudanças, especialmente de legislação e de mercado. Então, eu acho que a gente precisa esse cenário precisa ser mais claro para o empreendedor, precisa trazer maior segurança jurídica para o empreendedor. Agora, eu preciso citar também que há uma lei sancionada agora em agosto, que é a 14.195 de 2021, recente, bem recente, ela facilitou um pouco esse cenário, entendeu? Trouxe algumas modificações que eu vou sinalizar aqui. Não dá para falar de todas, porque ela fez uma miscelânea de alterações, inclusive no Código Civil. Então, eu não vou conseguir falar de todas, mas eu vou citar algumas importantes, como, por exemplo, a, a alteração da EIRELI para a sociedade limitada unipessoal, né? Foi uma alteração quase que automática e que as juntas comerciais estão tentando se adaptar a essas alterações. Então, cara, eu vejo esses entraves, essas mudanças de legislação, essas constantes mudanças de legislação, e aliada a uma falta de capacitação dos empreendedores. Eu acho que o Estado tem que estar mais próximo do empreendedor, até para capacitar esse empreendedor. Eu acho que são entraves muito graves para esse cenário de empreendedorismo no Brasil. Segunda pergunta. Tendo em vista que não é um problema do atual governo, é um problema dos governos anteriores também, isso a nível municipal, estadual e federal. A dificuldade em se abrir uma empresa no Brasil, essa dificuldade, de acordo com a sua leitura, foi criada de propósito para não deixar o brasileiro ser um empreendedor, empresário de sucesso, gerar riqueza e emprego, ou foi uma burrice cultural do brasileiro em ser burocrático por natureza? Qual é a tua leitura disso? Má fé dos políticos ou burrice cultural? Olha, Caio, excelente pergunta. Eu acho que foi um pouquinho das duas coisas. Nossa cultura, infelizmente, nunca foi alimentada, nunca foi direcionada para o empreendedorismo. Embora o povo brasileiro seja um povo muito criativo, entendeu? E a gente não sabe ainda utilizar a criatividade como ferramenta, e também isso não foi estimulado. Eu digo isso porque, por exemplo, na educação, eu acho que já deveria ter, ou já teve em alguma época, mas, enfim, não se deu continuidade, uma educação voltada também para, desde da tenra idade, a esses mecanismos de mercado, entendeu? O brasileiro não teve essa cultura. Então, quando o cenário político encontrou, digamos assim, um povo que não teve e não tem instrumentos educacionais voltados para o empreendedorismo, para o mercado, ele vai conduzir, como acontece em todas as esferas, ele vai conduzir essa sociedade, esse povo, do jeito que o mercado, que os apoiadores externos ou as forças internas exigirem. E aí, se você não tem essa preparação,
você acaba ficando sujeito a essas forças. Então, é por isso que eu digo que foi uma união desses dois fatores. Encontramos uma sociedade que não tem essa cultura de empreendedorismo, embora seja muito criativo, e também não teve uma capacitação ideal para enfrentar esse mercado. E quando os políticos encontraram esse cenário, principalmente aqueles políticos que trabalham de má fé, com má fé, então eles encontraram solo fértil para implantar ideologias, enfim, e realmente não deixar que o empreendedor crescesse, né, no Brasil. Isso é fato, entendeu? Isso aí não. Agora, a gente precisa saber utilizar também essas ferramentas legais para impulsionar esse empreendedor, entendeu? Nós temos instrumentos, não faltam. O que falta é acesso a esses instrumentos, uma maior divulgação, uma maior publicidade e uma maior clareza dessa legislação para que o empreendedor possa ser competitivo, não só dentro do país, como fora, entendeu? E realmente é muito difícil, porque não há esse estímulo. Ou quando há, é ineficaz, entendeu? Mas você tem toda a razão. Eu tenho uma leitura um pouco aprofundada sobre esse assunto ainda. Tendo em vista que o Brasil é potência natural, planetária, temos um solo e subsolo fértil, rico, nós temos muita água, abundância de água, uma fauna e uma flora fantástica, abundante, próspera, um povo altamente criativo e trabalhador. Se o Brasil investisse numa reforma burocrática, tributária e educacional que preparasse a mão de obra, a força de trabalho e facilitasse o empreendimento, o Brasil teria as empresas mais ricas e poderosas do planeta e iria quebrar o monopólio e o cartel das multinacionais norte-americanas, europeias e chinesas. E isso ia fazer o Brasil ser potência mundial eternamente. E o Brasil, potência mundial, ia ter ciência e tecnologia mantendo sua força planetária. Então, na minha leitura, há sim uma grande má-fé da classe política, não é de agora, há bastante tempo, e não permitir que o brasileiro se eduque, pague impostos justos e tenha facilidade documental em empreender. Minha leitura, isso é uma maldade já feita há muito tempo no país, e que o atual governo ele vem facilitando em algumas áreas, mas mantém dificuldades nas áreas mais primordiais para manter tudo como está. Mas a pergunta que eu te faço é: tu é um especialista na área, na parte burocrática, tributária, jurídica, o que nós, pessoas comuns, cidadãos comuns, podemos fazer para empreender sem depender da burocracia maligna do Estado? Infelizmente, Caio, a gente ainda depende dessa burocracia. O que a gente pode fazer é conhecer bem a legislação e buscar a ajuda de profissionais que conheçam bem a legislação e que possam não só desmistificar os institutos e mastigar os institutos para o empreendedor, e como também apontar os caminhos que ele pode seguir, porque essa dificuldade, é como você criar dificuldades para vender a facilidade. Então, esse emaranhado de legislações, essas legislações confusas, esse excesso de carga tributária, como você bem disse, que não é de hoje, é um processo histórico muito antigo, é realmente um obstáculo para não deixar o empreendedor brasileiro crescer ou crescer até onde eles acreditam que possa crescer.
Então, é fundamental que o empreendedor busque profissionais, contadores, advogados, para que façam a leitura correta da legislação e possam apontar para esse empreendedor que caminho ele vai seguir para que esse processo seja menos oneroso para ele. E nós temos muitas armadilhas na legislação e que o empreendedor é vítima e só vai descobrir quando já é muito tarde ou quando se pode fazer muito pouco, que é lá no fechamento da empresa, que daqui a pouco nós vamos falar também sobre isso. Então, você tem toda a razão, Caio. A gente precisa, agora, o empreendedor precisa dessa ajuda. Infelizmente, o Estado cria essa burocracia, e eu não digo Estado Rio de Janeiro, não. Isso é nacional, entendeu? Justamente para não permite que esse empreendedor cresça ou expanda seu negócio, né? Isso é um fato, infelizmente. E aí, um bom profissional, ele pode indicar os caminhos para que esse empreendedor possa percorrer essas trilhas aí jurídicas e financeiras sem muitos sobressaltos. Estamos caminhando para o final, reservei as 3 últimas perguntas. Eu vou iniciar a antepenúltima pergunta, uma pergunta séria, mas ao mesmo tempo tem um teor cômico. No Brasil, nós percebemos claramente há anos, que para abrir uma igreja é uma coisa muito fácil. Tem um pouquinho de dificuldade, mas dá para levar. Ao contrário de você abrir uma empresa. Então, o que aconteceu? Dos últimos 20 anos para cá, aliás, dos últimos 30 anos para cá, tivemos um boom de igrejas no Brasil. A cada esquina de qualquer lugar do país tem muita igreja. 1, 2, 3 disputando o mercado. A pergunta que eu te faço é: qual é o intuito da classe política, do governo e do Estado em incentivar a abertura e desenvolvimento de igrejas e dificultar a abertura e desenvolvimento de empresas? Será que o Estado brasileiro quer iluminar todo mundo, fazer todo mundo ir para o céu depois que morrer? Ou o intuito é outro? Não, Caio, não dá para a gente comparar esses tratamentos diferenciados, porque esse tratamento vem da própria Constituição, né? Não só as igrejas, mas qualquer templo religioso, goza dessas prerrogativas tributárias, né? Agora, com relação ao empreendedor, ao mercado, eu acho que deveria ter um olhar mais sensível, um olhar mais de facilidade dessa tributação, sim. Agora, eu não sei se você estaria falando de repente, tributar as igrejas, ou não sei não sei como seria essa fórmula, para te falar a verdade, entendeu? Mas até porque a gente ia incorrer numa vedação constitucional, que é a liberdade religiosa, enfim, muita gente ia alegar isso. Mas a gente pode sim facilitar para o empreendedor, principalmente a questão da tributação, da facilidade de abertura das empresas e do fechamento das empresas. Só para finalizar esse assunto, para a gente partir para o outro, eu reconheço a função social da igreja. Ela pacifica as massas, ela dá equilíbrio emocional a certos indivíduos, ela faz todo mundo trabalhar com energia, evoluir espiritualmente, trabalhar com intelecto. Mas eu também reconheço a importância e a função social do empresário, do empreendedor, porque a igreja alimenta o espírito, mas quem alimenta o corpo físico é o emprego, é a geração de emprego e renda, é a distribuição de salários, e quem faz isso é o empresário, é o empreendedor que gera emprego.
Então, quando você gera emprego, você também pacifica as massas, você também mantém equilíbrio emocional nas pessoas de bem. Então, a gente nunca pode botar a religião acima de empresa, nem empresa acima de religião. Cada um com o seu cargo, cada um com as suas funções. E tendo em vista que o Estado facilita a religião, por que ele também não facilita o empresário, já que os dois são extremamente úteis para a sociedade? Então, esse equívoco que eu não consigo entender bem, entendeu? Mas vamos para a penúltima pergunta. O que é mais difícil no Brasil? Abrir uma empresa, abrir a filial dessa tua empresa que está crescendo ou fechar a tua empresa que faliu? No cenário atual, Caio, eu diria que abrir uma empresa está ficando cada vez mais fácil. Ainda não é o ideal, entendeu? Essa legislação recente que eu citei aqui, a 14195, se eu não me engano, ela facilitou muito essa constituição da empresa. Agora, o empreendedor tem que tomar muito cuidado. Primeiro, na hora de expandir, ele tem que identificar o momento certo, porque nem sempre, quando o mercado dele está crescendo, significa que é um momento de expandir. Então, ele precisa identificar esse momento. Agora, sem dúvida, Caio, eu acho que o momento mais grave desses três que você citou é o fechamento da empresa. Muita gente não percorre ainda o caminho contrário, que é você informar os órgãos que você informou quando abriu a empresa, ou seja, as secretarias de fazenda estaduais, as secretarias municipais, as juntas comerciais. Muita gente, Caio, simplesmente cai no equívoco de simplesmente registrar o distrato do, da empresa na junta comercial. Isso por si só, ela não é considerado o fechamento da empresa. Você precisa informar os órgãos arrecadadores, entendeu? E qual é a consequência principal disso? É que mais tarde, lá adiante, você pode se surpreender com alguma execução fiscal e é muito grave porque algumas condutas, e uma delas é a dissolução irregular da empresa, elas são consideradas como ilícitos, como atos de má-fé. E a própria lei usa isso para atingir o bem do sócio, com a despersonalização da pessoa jurídica. Então, consegue alcançar os bens do sócio. Então, tem que ter muito cuidado, principalmente na hora de você fechar. Não abandona simplesmente o negócio, não registre só o distrato, percorra todo esse caminho. E aí é que eu digo que essa dificuldade, porque, na minha opinião, Caio, se tivesse um órgão central que pudesse fazer isso e se comunicasse com os outros, essa tanto a abertura como o fechamento se tornariam muito mais fáceis. Mas os sistemas, eles não se comunicam. Eu não sei por que a gente tem essa cultura burocrática ainda dos sistemas federal, estadual, municipal não se comunicarem. Então, você precisa ir num, no outro, enfim, percorrer todo esse trâmite para poder fechar definitivamente sua empresa, fazer a liquidação de forma correta. Então, esse processo de fechamento, eu acho que é um momento pior até do que o de você dar abertura da sua pessoa jurídica. É um momento que você tem que ter muito cuidado. Por isso, eu sempre recomendo que as pessoas, ao empreenderem, busquem os profissionais, o contador, que vai saber, principalmente a figura do contador, vai saber direcionar ele de forma correta e principalmente nesse momento de fechamento do negócio. Eu vejo muitos casos de execuções fiscais e de algum tempo para cá isso vem se intensificando, porque as fazendas estão realmente ajuizando ações de execução fiscal para cobrar
entraram lá atrás porque as empresas não fecharam de forma regular os seus respectivos negócios. Entendeu, cara? Então, sem dúvida, o fechamento da empresa, eu acho que é um momento muito mais delicado para todos. Estamos chegando no final e eu farei a última pergunta. Tendo em vista que esse canal também é de espiritualidade, a pergunta que eu faço para o convidado é: ainda existe esperança para o nosso país? Sempre, Kai, sempre existe esperança. Enquanto houver pessoas como você, pessoas que questionam, pessoas que não aceitam essa situação de coisas, e eu não digo só do cenário atual, não, eu digo desse processo todo que vem lá de trás, a gente precisa resistir, a gente precisa usar os instrumentos que a gente tem para questionar e para cobrar esses representantes que hoje estão para que percorram o caminho correto que a gente deseja. O importante é resistir mesmo, cara. Perfeito. Bom, chegamos ao final. Eu quero agradecer muito a participação do Dr. Carlos Eduardo Miranda. Foi muito esclarecedora, sensacional, bem objetiva, bem clara. Muito obrigado, gratidão pela sua participação. Quero agradecer aos nossos telespectadores que curtiram, comentaram, compartilharam. Quero agradecer a nossa assessora técnica Cris Lantin. Quero agradecer a presidente do canal, Cris de Pascoal. E quero agradecer a menina linda que está atrás do nosso convidado, que acabou de entrar no quarto. Que todos tenham uma excelente noite. Abraços fraternais, gratidão. Obrigado, Caio, pela oportunidade, tá, de tentar esclarecer um pouco essa questão e desejar aos empreendedores que não desistam, tá, e continuem firmes, porque vocês geram emprego, vocês geram oportunidades e como você disse, paz social é o que todo mundo quer, né? Então, é o que eu desejo também nesse final de noite aí para todos. Obrigado, Caio. Obrigado a todos. Uma boa noite. Boa noite.